Obrigada, senhor presidente. Eu cumprimento o senhor, presidente, nesse momento, dessa comissão, Randolfo Rodrigues, senadora Soraya e todos que nos acompanham, também o depoente, o advogado da empresa Precisa, Túlio Silveira. Bom, senhor presidente, eu particularmente acompanhei a maioria da comissão, da sessão no meu gabinete, e eu lamento profundamente a postura do silêncio adotada pelo depoente, que evidentemente não colabora, e a gente sabe claramente que ele tem muito a nos dizer. Ele certamente sabe de fatos gravíssimos que poderia, nessa sessão, senadora Soraya, nos esclarecer. Lamento mais ainda pelas evidências que implicam o depoente com escândalos envolvendo aqui o governo do Distrito Federal, especificamente a operação falso negativo. Para nós aqui, acho que vários aqui dos nossos colegas falaram, já está clara a relação do depoente com o entorno da cúpula da Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal, foi sócio de quem presidiu o GSDF, trabalha para a empresa Precisa, que venceu a licitação fraudulenta dos testes caríssimos e imprecisos e, ao que tudo indica, tem relações antigas com este grupo liderado pelo deputado Ricardo Barros. E hoje, acho que a maioria dos nossos colegas aqui estão sabendo que, bom, o ex-secretário Francisco Araújo, ele já esteve preso por mais de 80 dias em decorrência da operação falso negativo, senadora Soraya, que é objeto da nova operação, com novas denúncias envolvendo o GSDF, que foram superfaturamentos das UTIs. Então, a mesma empresa que estava tentando dar o golpe no Ministério da Saúde, vendendo 20 milhões de doses da Covaxin, e que somente não prosperou, todos nós sabemos aqui, por causa da CPI, porque foram descobertos antes do mal feito. Infelizmente, é algo que não aconteceu no DF. O DF, senadora, ele não teve essa oportunidade. E aí eu faço mais uma vez um apelo à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Hoje, mais uma vez, o deputado Leandro Graz apresentou requerimento para a CPI do GSDF. Então, eu clamo, em nome do Senado Federal, em nome da bancada do Distrito Federal, que seja instalada essa CPI. Nós precisamos da verdade, da transparência em torno desses contratos. E essa é a mesma empresa que tentou vender essas 20 milhões de doses da Covaxin, que somente não prosperou por isso. E eu lamento pela população. Buscamos aqui nessa CPI esclarecimentos dos fatos ocorridos e, enfim, me congratulo com o presidente Omar por transformar o depoente em investigado, infelizmente, pelo silêncio dele. Poderia ter sido diferente. Nesse sentido, eu gostaria de fazer algumas perguntas, claro, envolvendo a relação da Precisa com os representantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Senhor Túlio Silveira, como representante do Distrito Federal, aqui nesta casa, eu preciso tratar da operação falso negativo. Certamente o senhor tem acompanhado, e que resultou na prisão da cúpula da Secretaria de Saúde aqui do GDF. E, em virtude de fortes indícios e de irregularidades na compra de testes para a nossa população, esses testes com preços absurdamente elevados e cuja qualidade é bastante questionada. Eu pergunto ao senhor, como se deu a participação da Precisa Medicamentos na aquisição desses testes por parte do GDF? Senadora, permanecerei em silêncio. Foi noticiado que a participação da Precisa na disputa pela venda só foi possível depois que o secretário de Saúde do Distrito Federal estendeu o prazo dado para a entrega das propostas, pois a sua empresa teria perdido o prazo. O senhor confirma essa informação? Senadora, permanecerei em silêncio. Por que o prazo foi dilatado? Permanecerei em silêncio. Quanto custou cada teste vendido pela empresa? Permanecerei em silêncio. Quanto a empresa recebeu de comissão por cada teste vendido ao GDF, senhor? Permanecerei em silêncio, senador. Segundo o Tribunal de Contas do Distrito Federal, a escolha da Precisa aumentou em 10 milhões os gastos.
De acordo com o relatório do órgão, a Precisa agiu como intermediária para a compra dos testes importados por outra empresa. O documento afirma que o Comando do Exército, por exemplo, comprou testes diretamente com a importadora e pagou infinitamente com custo menor, um preço mais barato. Cada um saiu por R$ 94,10. O senhor confirma essa informação? Excelência, permanecerei em silêncio. Com relação à qualidade dos testes, foram feitos vários questionamentos que sugerem a baixíssima qualidade do que foi oferecido pela empresa Precisa. O que o senhor pode nos dizer dessas acusações? Por que, afinal, os testes vendidos pela Precisa são tão imprecisos? Permanecerei em silêncio, senadora. E, por fim, o senhor teve algum tipo de remuneração relacionada ao contrato assinado pela Precisa com o GDF? Permanecerei em silêncio, senadora. Eu só estou passando essas perguntas, reforçando essas perguntas, senhor presidente, para que todos aqueles que nos acompanham, principalmente a população do Distrito Federal, entendam que esse senhor, junto com a empresa Precisa e o governo do Distrito Federal, através da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, cometeram atos de corrupção. E, se Deus quiser, dentro dessa CPI, amanhã vamos ter o senhor Francisco Maximiliano aqui, senhor presidente. Espero que ele tenha a humildade de vir a essa casa e nos responder, porque nós vamos atrás da verdade, senadora. Senadora Soraya, foram milhares de brasilienses, milhares de brasileiros que perderam suas vidas. E essa casa tem a obrigação, senhor presidente, de saber a verdade. A população precisa saber o que aconteceu nessas compras. E é nesse relacionamento do governo do Distrito Federal, do governo federal com essa empresa. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada.